Chama a cabeça. Veio direto no Macadão. Vim passar aquele bar aqui nos trouxe, cumprimentou todo mundo. Já começou? Já. Já tá no ar já. Deixa eu botar aqui. Alô, alô, boa noite, Nação Rubro-Negra, Vitória Autêntico, saudações aqui direto de Vilas Atlântico. Vamos começar mais um live. Estamos esperando um convidado, ex-jogador também, craque, jogou muito no nosso clube. Ele tá esperando ele entrar aqui. Estamos só esperando para ele entrar. Nós prosseguimos. Entrou? Pronto. Aqui. E aí, meu querido? Grande Hugo Aparecido, queridão. Como vai, Rick? Um prazer falar contigo, meu velho. Tudo certo? Prazer é nosso aqui. Porra, que legal, cara. Quero saudar a Nação Negra, esperando de saber mais sobre nosso Hugo Aparecido. Hoje você vai contar tudo aí para a Nação Negra, tá certo? Com muito prazer, com muito prazer. Olha, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, a vida que nós temos para estarmos aqui reunidos. E a gente, né, Rick, aceitei o seu convite. Nós estamos num canal Vitória Autêntico Oficial. Um abraço para todos os irmãos rubro-negros. A gente, você, assim, eu, como você, ando pelas ruas e é uma identificação muito grande. A pessoa não olha Hugo Aparecido, não vê Henrique com outra camisa. O pessoal, eles nem nos veem, eles nos sentem rubro-negros, né? Eles sentem que nós os representamos. Então, para mim, é uma coisa fantástica andar por Salvador e ser o representante dessa grande nação rubro-negra, cara. Que bom, que bom. É com muita simplicidade, eu digo. Outro dia, foi anteontem, um torcedor olhou para mim e me perguntou: vem cá, Rick, você já morou na Inglaterra, morou na França, em Paris, morou nos Estados Unidos. O que é que te trouxe? O que é que fez com que você resolveu morar aqui na Bahia? A resposta que eu dei para ele foi muito simples, de que o torcedor rubro-negro é diferenciado. Com certeza. Salvador me lembra muito a minha terra, onde nasci. Então, eu me sinto muito, muito, muito bem aqui em Salvador. Por É isso, isso. pode falar. A terra. Você é estrangeiro em Salvador, assim como eu sou também, porque eu sou paulista e vim para a Feira de Santana e depois é que eu cheguei no Vitória em Salvador. E aqui nasceu um filho meu e aqui eu decidi ficar. Mas a gente, Rick, eu quero te agradecer mais uma vez, não só pela live, eu quero te agradecer a confiança, porque o ano passado, na época, alguns meses antes da eleição, alguns torcedores rubro-negros do grupo Nação Rubro-Negra fez um convite através de Branco Almeida, o meu abraço, fez o convite a você, Rick, para você participar da direção de futebol do Vitória. E você me ligou
e quis compartilhar essa direção do futebol do Vitória comigo. Eu parei de jogar em 2001 e desde 2002 eu estou em Salvador. E nunca ninguém tinha me convidado para participar no Vitória, nem que seja para dar uma opinião de um jogo de botão. E você enxergou qualidades em mim para te dar o apoio dentro desse grupo, dessa nação rubro-negra. Então eu fico satisfeito, quero aqui mandar um abraço, né, com agradecimento para Branco Almeida, para Marcos Pimenta, para Gerson, né, para aquele pessoal que nos deu aquele apoio, para o doutor Raimundo Viana, que aceitou o projeto contigo e comigo aí no departamento de futebol. Infelizmente, é uma eleição, tinha que ganhar um lado, e ganhou o outro lado, e nós, não é porque ganhou o outro lado que nós vamos torcer para outro time, não, nós continuamos Vitória, a gente quer ver o Vitória para frente, pô. Certeza. Bom, Hugo, eu vou lhe perguntar aí, eu quero Pode que você jogar. conte negra, como tudo começou na sua carreira. Olha, Rick, são coisas que eu me lembro de como, quando eu era criança, já com 6, 7 anos, 8 anos, na escola me perguntavam o que eu queria ser, e eu dizia que eu queria ser um jogador de futebol profissional. Então, isso eu morava na Ilha Solteira, uma cidade hoje que deve ter 60 mil habitantes, 70, naquela época tinha 20. E então, Ilha Solteira é noroeste do estado de São Paulo, faz divisa com Mato Grosso do Sul. Ali a divisão, o que separa o estado de São Paulo do estado do Mato Grosso do Sul é o Rio Paraná, então eu morava ali. E da Ilha Solteira, meu pai se mudou para Campinas, eu fui fazer teste na Ponte Preta, fui aprovado, e aí fiquei dos 12 anos, em 78, até os 16, ali no ano de 82, 83, quando me dispensaram porque me diziam que eu era muito magrinho. E quando foi no ano de 83, eu vim para o Fluminense de Feira também, para fazer teste. Então, foi uma corrida atrás de ser um jogador profissional. E Deus me deu, graças a Deus, saúde e eu pude concretizar o meu sonho. Né? Hoje a história é outra, mas eu pude concretizar o meu sonho. Então, isso nasceu bem lá atrás e depois eu quero fazer um agradecimento aqui também ao pessoal de Feira de Santana. Tem muita gente boa, tem muito torcedor do Vitória em Feira de Santana. Quero mandar um abraço para Feira de Santana, porque o Fluminense foi a mãe, é quem, né, iniciou tudo, quem me deu a oportunidade de ser jogador profissional. Então, daí do Fluminense é que eu tive a oportunidade de vir para o Vitória, e aí o Vitória me apresentou para o Brasil e para o mundo, né? Porque senão eu não teria chegado no futebol mexicano. Que bom, que bom. Bom, Hugo, você hoje, como eu, nós somos ex-jogadores de futebol. Queria ouvir sua opinião sobre esse PL, projeto de lei 10 e 13, que está tramitando no Congresso, da autoria do deputado Marcelo Haro, o nome dele, de Belo Horizonte. Olha, O que é que ele fez? Olha, Sim, falei. muito obrigado por estar citando essas coisas, porque nós, como atletas profissionais, quando o cara está jogando bola, ele só se preocupa em jogar bola. Quando ele para de jogar, então ele enxerga o mundo de outra forma. Ele enxerga que o mundo vai mais além das 4 linhas, né? Daquilo que a gente se concentrou tanto para fazer. Então, a lei Pelé tem no seu artigo 57 a assistência ao atleta e ex-atleta de futebol. Então, os clubes têm que pagar essa assistência para os ex-atletas. Né? É uma pequena parte, isso aí é 0,8% de cada contrato que o clube paga. Então, o deputado aí de Minas, ele quis fazer a revogação do artigo 57. Como eles entraram com um pedido, né, de suspensão de pagamento do Profut, então ele inseriu também que era necessário deixar de fazer essa contribuição. E então os deputados, sem conhecimento do assunto, votaram a favor e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só que isso precisa passar também pelo Senado Federal.
e nós entramos em contato com os senadores daqui da República, que representam o nosso estado, né? Doutor Otto Alencar, entre outros, e aí nós falamos com esses senadores a importância da assistência para o atleta e o ex-atleta profissional. Então, hoje, outros deputados já entraram com uma emenda para revogação, para não haver a revogação desse artigo 57. Então, os senadores estão do nosso lado, porque eles enxergaram, tenho aqui o deputado Randolfo Rodrigues, lá do Pará, se não me engano, ele está dizendo que, né, a necessidade desse sistema, porque são 45 anos, Rick, nós temos aqui hoje atletas, ex-atletas, formados em Direito, formados em Engenharia, nós só não temos médico, porque a FAAP não cobre para Medicina, que seria um custo muito alto, mas nas outras profissões dão bolsas de estudo. Então, na verdade, faltou um pouco de visão, né? Na verdade, os deputados foram beques, né? Aqueles que não têm visão além do alcance, né? Eles não foram meias. Então, eles não conseguiram enxergar o benefício. Como você bem falou, Hugo, eu achei um absurdo esse projeto de lei tenha passado no Congresso, tenha passado na Câmara dos Deputados, mas aí nós estamos acionando o governador, através do governador, para conseguir falar com os senadores, né, Otto Alencar, Jacques Wagner. Os três senadores. Sim, porque eles rejeitando esse PL 1013, certamente ele vai voltar para a Câmara dos Deputados de novo, né, para que as emendas possam ser feitas, né? Foi isso? Exato. Então, o que vai acontecer? Ele volta para o... Coisa, né? Aqueles que não têm condições já ganhavam auxílio funerário, já ganhavam... Auxílio alimentação, quando o cara querem tirar o pouco que esse jogador já conseguiu ganhar. Rick, vamos... A lei 51, 57 já vem vigorando há 45 anos, né? 45 anos, essa lei, foi o Zico começou, depois o Pelé, e então tem há 45 anos já esse sistema de apoio ao atleta e ao ex-atleta. Eu queria aqui fazer uma ressalva para os nossos companheiros que estão acompanhando a live, para entender. Às vezes, o torcedor só fala assim, não, o jogador de futebol ganha muito. Eles têm que entender, primeiro, que a vida do atleta é curta. O cara começa a jogar profissionalmente, aparece com 18, 19 anos e joga até 35. Raramente, né? Chegam até os 40 anos, porque os próprios clubes não admitem os jogadores acima de 35 anos, acham que já estão velhos. Então, nós temos já estudos, quem quiser pode procurar no Google, onde 5%, menos de 5%, ficam ricos. Menos de 5%. Nós temos hoje mais de 80% do atleta em atividade no Brasil que ganha um salário mínimo. Verdade. Então, se o cara ganha o salário mínimo, vamos falar aqui, torcedor, para que o torcedor entenda, vamos falar aqui do Campeonato Baiano. O jogador está num time desse do interior, no Jequié, no Jacobina, e aí ele vai e joga o Campeonato Baiano. São 3 meses, mais um ano que ele teve mais um mês que ele teve de preparação, 4 meses. Ele joga 4 meses, no segundo semestre, se ele não se empregar, ele vai ter que procurar outro trabalho. E ele estava trabalhando, ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais. Então, é uma vida muito... O cara se sacrifica demais e a recompensa não chega para todos. O que acontece é que a gente só vê o Neymar na televisão, né? A gente só vê o top do top. Mas, na verdade, né, é porque não interessa também, a gente está falando só de coisa triste, mas a maioria do jogador ganha um salário mínimo. Isso é verdade. Isso aí, Hugo.
Eu vou aproveitar e cumprimentar os ouvintes, Tem um Serrinha bocado aí. presente, as divas rubro-negras, Já vi um bocado Paloma, aí. os imbatíveis. Um Sou mais abraço. Vitória de 1899. Ontem tive a visita do pessoal, nosso grupo aí do São Félix, Pô, que legal, cara. Isis, Luciano Oliveira, Luciano Villanova. Nós temos aí o Vitória Autêntico, muita gente, Vitória Autêntico, a Nação Rubro-Negra lá em São Félix. Nós temos um grupo de torcedores em Valência, Ilha de Itaparica. Alô, alô, Giraia. Rubro-negras. Inclusive, hoje, eu recebi no meu escritório saudações, os representantes de saudações rubro-negras, através do Bispo, Mica. Pô, legal. Então, muita gente está acompanhando esse live, muita gente querendo saber muita coisa sobre nosso craque Hugo. Ô, Rick, ainda tem em Aracaju, tem o grupo do Vitória, tem muita gente por aí. Lá em Aracaju, nós ficamos de ir. E Fiquei de ir lá. Feira de Santana, tem torcedores do Vitória, nós precisamos. Aí é comentar com esse pessoal. Eu sempre digo a você que nós não precisamos falar mal de quem está no poder, no Vitória. A gente precisa falar de quem é Rick, apresentar a proposta de Rick para o Esporte Clube Vitória. O sócio é que vai decidir. Aqui vai ser, sim, a transparência e a democracia. Então, o sócio é que vai decidir. Então, eu, com as pessoas que eu tenho tido contato, eu procuro falar isso. Não, a gente não vai falar mal de quem está, continuamos torcendo para o Vitória, a gente vai falar do que vem, do projeto de quem está chegando. Né, da ideia de Rick para o Esporte Clube Vitória. E quebrar paradigmas. Nós estamos aqui para isso. Isso aí, queridão. Olha o Badão aí. O Bado está online aí. O Bado já mandou um abraço aqui para gente. Ó. O Badão anda correndo aí 40 quilômetros por dia. É louco? O Bado, quem corre é a bola. Não, isso. Eu queria também falar da Abade, Adelmo, Abimael, Renato, Prostério, Paloma, Pedro Paulo. Grupo Fera. Então, temos um grupo grande, né? Renato, né? Já falei. O Hugo, você, na mente do torcedor, é conhecido como um dos melhores jogadores do Vitória, porque você se entregava nos jogos pela garra, a sua vontade e a entrega. O torcedor quer saber qual era o segredo. Rapaz, Rick, eu fico arrepiado, mas naquele tempo a gente ainda não tinha, nós ainda não tínhamos essas canções lindas dos imbatíveis, nós não tínhamos aquela torcida aqui daquele lado, e a gente jogava, eu ainda sou do tempo da Fonte Nova. Então, a torcida Leões da Fiel tinha uma batidinha que, pá, uma palma, que aquilo entrava dentro da gente. E, na verdade, ser Vitória, o que eu encaro hoje como ser Vitória, é um desafio, e que eu encarava já dentro do campo, é um desafio contra tudo que estava aí, porque tudo estava voltado para o outro lado. No Vitória, você sempre teve que correr contra a corrente, contra a maré, porque a imprensa exaltava o outro lado, porque a imprensa puxa o saco do outro lado. Então, era um desafio. Cada vez que você entrava em campo, era um desafio. E ter o torcedor gritando e mais esse desafio, então, era uma coisa que eu tinha dentro de mim, assim, que eu tenho que dar tudo o que eu tenho dentro de campo para que quem esteja vendo possa sair satisfeito com o meu esforço. Às vezes, eu era um jogador que tinha uma técnica boa, fundamentos bons, mas às vezes a coisa não sai muito. Tem jogo que não dá para ir na técnica. Na Fonte Nova, aqueles dias, tinha dia que o campo estava molhado, que você tinha que levantar, dar o balãozinho para tocar a bola. Então, se você ficar
só na técnica não resolve. Então, era isso, era um desafio, cada jogo com o Esporte Clube Vitória era um desafio, porque a torcida é sofrida e a gente sempre tinha que remar contra a corrente. Então, isso, até hoje, isso me inspira muito, me dá muita... Nós estamos agora remando contra a corrente para chegarmos até a eleição e, com fé em Deus, você assumir a presidência do Vitória. Então, isso motiva, isso é motivo, isso é motivante, porque nada cai do céu, então vamos correr atrás, vamos batalhar. E essa era a minha motivação. Pois é, é importante eu dizer hoje, para a nação rubro-negra, nós temos aí espalhado mais de 4 milhões de torcedores. Vitória é um time grande, né? E anda passando pelas algumas dificuldades. Mas esses dias difíceis são contados, né? O Vitória vai ter que voltar a ter dias de glória. Vitória vai ter que voltar, o time vai ter que voltar a inspirar, fazer com que o torcedor volte a acreditar, volte a ter orgulho de usar essa camisa nas ruas, né? E nosso time está crescendo, como você acabou de falar. Nós temos um movimento, não estou falando de política, mas a grande realidade é isso aí. Nosso time está crescendo, já temos aí do goleiro até o centroavante, do Demilson até o André Catimba. Nós temos muitos apoiadores, né? Nosso time está crescendo. Está crescendo com qualidade, tá? Está crescendo com qualidade. Eu já fiz ao vivo convites para alguns ex-jogadores, né? O Ider, o Bado, como Adelmo, como André Catimba. Olha aí, uma pessoa como André Catimba, eu falei com ele Professor André Catimba. Professor André Catimba. Esse clube, e a gente entrando, eu já falei para ele já está sabendo. André Catimba vai passar a trabalhar com a gente e vai passar a ganhar um salário digno para o resto da vida dele. Ô, Rick, eu penso assim, eu acredito que no futebol os times estão sofrendo um pouco até por falta de conhecimento do assunto. Por mais que um treinador vá fazer o curso da CBF, pegue o curso, a licença Premium, a licença A, a licença Premium, os aspectos do futebol de fora do campo, de quem viveu, ele não vai conseguir captar. Na sala de aula você não vai conseguir captar. Você vai captar o que acontece, o gerenciamento de uma carreira, o gerenciamento de um clube, mas você não vai conseguir captar o sentimento de um clube. Então eu acredito que hoje os clubes de futebol, eles poucos são os que se utilizam dos ex-atletas para trabalhar dentro do clube. Eu acredito, como é que você vai desprezar a opinião de um ídolo como André Catimba? Pelo menos você tinha que ter ele ali do lado, ter do lado do presidente, você precisava ter ele ali do lado do diretor de futebol, na hora que for ver um vídeo de um jogador, ou na hora que for ver esse jogador em loco, precisa da opinião de uma pessoa dessa. Precisa de alguém que tenha o sentimento do Vitória para saber, esse aí, se vestir a camisa do Vitória dá certo, esse daí não dá. Tá entendendo? Então, por mais que você queira fazer o futebol de alto nível, um futebol diplomado na sua essência, um diplomado de pessoas capacitadas que foram lá e que aprenderam cientificamente, você não vai captar o sentimento. E eu tenho muita tristeza quando eu vejo um André Catimba de fora. Agora o Vasco pegou o Ramon e botou o Ramon para ser o treinador do Vasco, um jogador que tem identificação com o clube. Então nós precisamos disso. Eu fico triste, Rick, hoje,
por exemplo, nós temos o Flávio Tanajura. Por que, que o Flávio Tanajura não é o treinador do time principal do Vitória? Ele já tem mais eu não sei, acho que tem mais de 10 anos dentro do Vitória. Ele já trabalhou com todo tipo de treinador. Será que ele não tem experiência suficiente para assumir o time do Vitória? Será? Então, essas coisas, vamos agora para o melhor do mundo na atualidade. O Bayern de Munique acabou de ganhar, acabou de vencer a Champions. Quem é o diretor do Bayern de Munique? Quem é o diretor do Bayern? Pois é. Quem é que estava no banco lá? Quem é que estava no banco lá com o treinador? Era o Salimizic, não sei nem de onde, o cara lá do leste europeu que jogou no Bayern estava lá. Então, essa experiência para o futebol é necessário. Claro que por fora, para gerenciar um projeto, você precisa de pessoas capacitadas para tal. Mas só que para viver o futebol, você também precisa de pessoas que estejam fazendo a leitura correta. Isso é o que eu acho, que a leitura hoje do futebol, e principalmente no Vitória nos últimos anos, a leitura não foi correta. Isso aí, nosso grande amigo, craque Bigu, acabou de entrar. Bigu. Olha ele aí, rapaz. Olha, Rick, eu quero falar um pouco. Quando eu cheguei no Vitória, eu não sabia das histórias. Mas o Bigu, assim como você, o Bigu é um ídolo, porque eu soube, pô, o cara jogou com a perna, com a fíbula fraturada. Ele não sabia que estava fraturado e jogou com a fíbula fraturada, velho. Imagina aí um cara desse. E a garra desse cara. Então, depois, quando a gente foi tomando confiança um com o outro, aí era impossível você estar no campo jogando ao lado do Bigu e você fazer corpo mole, cara. Fazer corpo mole. Eu lembro dele que a gente, antes de entrar em campo, a gente conversava ali, não, vamos correr até o pulmão não aguentar mais. Pronto. Só isso que você tem que fazer. Só isso. Isso aí. Viu? Como eu falei, meu time está crescendo, né? Força, meu time está crescendo com qualidade. O Bigu faz parte desse time. Com certeza. Eles fazem parte desse time. Eu estou publicamente lhe convidando para você fazer parte desse movimento para que nós possamos ter mudanças de paradigmas. Você aceita, Hugo? Ô, Rick, eu aceito com muito prazer. É como eu te disse, cara, eu acredito que eu comecei a jogar futebol com 9 anos de idade, quando eu fui fazer o meu primeiro teste. E hoje eu tenho 55, trabalho como comentarista, o que te deixa, de alguma maneira, atualizado. Você não pode fechar os olhos para o futebol, você tem que acompanhar. Então eu aceito o compromisso, porque eu acho que nesses 36 anos de vida dentro do futebol, eu aprendi alguma coisinha. Nessas coisas, nessas mudanças de um clube para outro. A gente aprende alguma coisa e eu acredito que eu tenho alguma coisa para dar para o Vitória. Eu não tenho mágoa de ninguém, mas eu acredito que eu tenho alguma coisa para dar para o Vitória. Você tem que motivar os jogadores, orientar. E com a experiência que você já teve como ex-jogador, com certeza que nossos atletas só têm a ganhar com isso. Agora eu vou lhe perguntar, qual é seu trabalho atual hoje que você está fazendo? Olha aí, que eu tenho 2 trabalhos. Um trabalho com a Associação de Ex-Atletas, no qual eu sou o diretor, né, e coordenador, na Associação de Garantia ao Atleta Profissional da Bahia, né, que nós conversamos há pouco. E eu estou comentando atualmente para a Rádio Andaiá FM, é uma rádio de Santo Antônio de Jesus, mas que está com o seu escritório aqui em Salvador, e então eu comentei o jogo passado do Vitória, tive a felicidade de comentar o jogo passado do Vitória contra o Ceará, então é isso que nos mantém sempre procurando saber mais de futebol
e se atualizar para não deixar o trem passar por cima de você. Então eu estou sempre vendo futebol e procurando me atualizar. Velho. Isso aí, olha, Procélia, nossa Procélia tá mandando um abraço para ti. Muito obrigado. Bado, Olha ali. Além Bosch também, Adelmo, Bigu, Maurício Batata, Walter, Tiago Nascimento e Hugo Sandes, né? Olha só, deixa eu lhe falar. Qual é a sua opinião hoje? Eu não queria comentar sobre isso, né? Eu não queria entrar em política, eu não queria entrar, não queria conversar muito sobre isso, porque nosso tempo vai chegar para efetuar as mudanças de paradigmas. Mas ele pergunta: eu estou preocupado com o momento atual do Vitória. Qual é a sua opinião? Olha, eu fico também preocupado porque a gente não encontra, não vê o Vitória. Vamos lá. O futebol, para dar certo dentro do campo, ele tem de vir certo de fora do campo. Então, o Vitória está passando por um momento muito difícil financeiramente, e esse momento difícil financeiramente faz com que o clube não tenha atrativos para trazer jogadores. Ele não tem nem dinheiro e nem atrativo. O jogador fala: não, eu vou chegar lá e não vou receber, então não vou. Ele prefere ir para um time menor, mas não vem para cá porque sabe que não vai receber. Então, a minha preocupação maior é essa. Se você não tem de fora do campo para botar dentro do campo, porque o que eu vejo é que a eleição, a última eleição, nós tivemos, além do presidente Paulo Carneiro, nós tivemos a ajuda dos ex-presidentes, Alex Portela, Ademar, né? Um abraço, Ademar. Então, o que acontece? Que agora, no momento difícil, nós ainda não eu, pessoalmente, ainda não vi a ajuda dessas pessoas que foram o respaldo para o atual presidente. Então o time continua sem dinheiro. Sem dinheiro você não pode contratar para fazer um grande time. Então o que a gente vê é um time do Vitória deficiente e com um espírito de luta muito grande. Eu não vou falar mal do treinador, porque eu já fui treinador, e eu acredito que o treinador, pelo menos, tem uma coisa de muito boa com ele, que ele não tem medo de perder, ele vai para cima mesmo e faz os gols. O Vitória fez 8 gols aí em 4 jogos, o Vitória fez 8 gols, então é uma marca boa, não venceu, mas faz os gols, e às vezes perde porque a qualidade é pouca, a qualidade que ele tem no time não é a ideal. Então, Rick, eu ainda quero, eu acredito que você está pensando nesse aspecto também, na categoria de base. Nós temos hoje 2 laterais no Vitória, que o Carleto não vem bem nos últimos jogos, né? Vem com cansaço físico, né? Eu não sei o que está acontecendo. E o Bocão tem, apesar de fisicamente ser muito forte, tem uma falha técnica muito grande. A gente... O cansaço, ele tem 33 anos. Mas o que eu quero dizer, Rick... E todo mundo parou. E ele voltou que os outros. Por que está mal fisicamente? Então, eu não sei, eu vou chegar, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou para uma coisa mais profunda. O Vitória, eu quero aqui que um torcedor que esteja vendo essa live me diga qual foi o último lateral formado no Vitória nos últimos anos que jogou. Se não tem lateral formado no Vitória para jogar, por que o Vitória não tem lateral para jogar? Alguma coisa anda errada nas categorias de base. Como é que você tem 6 anos sem um jogador da base, não tem um lateral direito? Será que você não teve 3 anos para procurar um lateral, botar um lateral de 15 anos no Vitória para debutar ele, para botar ele para jogar com 19? Onde estão os olhos? É o que eu falei para você. Aonde estão os olhos do Vitória para trabalhar na base e pegar esses meninos para botar no time
de baixo para botar na base, para que esses meninos com potencial cheguem ao profissional. Não é só ganhar título. A base não foi feita para ganhar título. E isso é uma consequência de você fazer um time bom. Então nós temos, a nossa base caiu. Nós temos 6 anos, 6 se não tiver mais, sem um lateral direito, sem um lateral esquerdo. Eu vou deixar um assunto para o torcedor pensar um pouco. Para a nação rubro-negra pensar um pouco. Eu não vou me alongar muito nessa história. Tu lembra o jogador que fez o gol da vitória contra o Ceará na Copa do Nordeste? Tu lembra? O número 9 do Ceará? Sim. Um tal do Kleber. Tu lembra? Sim, sim. Tu lembra que ele fez gol ainda contra o Bahia em Fortaleza, semana passada? Sim. E tu sabe da onde ele saiu, esse jogador? Não, eu soube que ele foi dispensado no Vitória e estava lendo nessa semana aqui que o Grêmio me parece que ofereceu 15 milhões de reais já para comprá-lo. Não, ele vale hoje 50 milhões de euros. Esse é um jogador que estava nas mãos do Sport Vitória. A atual direção, quando entraram, dia 24 de abril, ano passado, 2 dias depois ele foi dispensado. Como é que o futebol é gerado aqui no Sport Vitória? Não dá para entender. Nós temos 39 jogadores e estamos sem dinheiro. O que é isso? Ô Rick, eu estou dizendo a você. Eu estou dizendo a você que eu estou dizendo a você isso. Que, na verdade, o que tem acontecido, e em diretorias passadas, quando eu ia na televisão, eu sempre falava isso, que era, com perdão da palavra, quem for deficiente visual, com perdão da palavra, eu sempre dizia que no Vitória eram cegos dirigindo cegos. E sem bengala. 39 contratados. Você precisa de gente que conheça do assunto. Não adianta você estar num lugar que você não conhece do assunto. E isso tem passado com o Vitória. Vitória contrata diretores de futebol que você não conhece, que foi indicado por A, por C ou por B, mas que não jogou, que não tem identificação com o clube. E acontece isso que nós estamos vendo. Eu quero aqui já também... Não é acusação, não. Mas eu quero crer que esse Kleber foi realmente dispensado. Esse Kleber hoje está fazendo gol. Se ele saiu sem custo, ele foi dispensado. Pelo amor de Deus, foi dispensado 2 dias depois que essa atual diretoria assumiu o poder. Ô, Rick, as pessoas... Como é? Eu participei de times com o Paulo Carneiro. Eu tenho uma visão, não tenho nada para falar mal dele, como pessoa, não tenho nada para falar mal dele. O que eu vou falar aqui é a minha opinião. Um cara de 55 anos, quando eu joguei com ele, eu tinha 22, 23. Então, hoje eu tenho 55 anos, a visão é diferente. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, que você entrou como presidente, você precisa de um diretor de futebol que conheça mais de futebol do que você. O diretor de futebol tem que saber mais de futebol do que o presidente. O presidente, ele tem que saber de tudo no macro, ele tem que saber de tudo. Só que da especificidade do futebol, quem tem que saber é o diretor de futebol. Então, só que hoje no Vitória nós temos um defeito. O diretor de futebol é o mesmo presidente. Então, a humildade começa quando você abre os seus ouvidos para aprender alguma coisa. Então, se o Paulo ele não abre os seus ouvidos para aprender, ele acha que ele sabe tudo, como é que a gente vai ter um time de futebol bom? Isso aqui eu posso falar. De futebol, eu sei mais do que ele. Isso aqui eu discuto com ele. A gente olha um jogador no meio da rua, eu digo quem joga e quem não joga, e ele não sabe. Isso aqui eu falo. Tá entendendo? Então ele precisa de alguém para auxiliá-lo lá dentro, e ele tem. Ele tem o Flávio lá dentro, ele tem o Rodrigo lá dentro, o Rodrigo Chagas,
Então ele precisa de gente para auxiliá-lo no futebol. Como é que você manda um jogador como o Kleber embora, um atacante de 1,90 m, cabeceia bem, chuta, sabe fazer uma parede, e você manda o cara embora, rescinde com o cara assim, sem mais nem menos, e não entra nada para o clube. E o clube gastou só com o jogador? Não, o jogador está na base, é um investimento, não é gasto. Eu quero crer que foi realmente dispensado, eu repito, né? Porque é um absurdo deixar ir embora um jogador aquela qualidade de graça hoje. Um ano e pouco, o menino tá valendo 50 milhões de euros. Bom, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Temos que prosseguir. Eu quero falar que eu quero lembrar, Nação Rubro-Negra, algumas semanas atrás, fizemos um sorteio onde eu prometi, era o dia do meu aniversário, eu prometi camisas oficiais. Olha aí, para os ganhadores. As camisas estão aqui e os ganhadores se encontram aqui na minha sala. Daqui a pouco eu vou gravar para eles merecem. Né? Aí a festa tá feita aí. Diego da Luz, Márcio Seixas e Tati Castilho, né? Estão aqui. Daqui a pouco vamos gravar para entregar essas camisas aí, conforme que foi prometido, tá certo? Hugo, vamos prosseguir. Me diga uma coisa. Qual foi o seu melhor momento no Esporte Clube Vitória? Rick. Meu melhor momento... Será que foi nessa fase que você fez aqueles famosos 3 gols aí no jogo? Olha, deixa eu ver assim. O que acontece é o seguinte. Quando eu cheguei do Fluminense de Feira para o Vitória, era um tipo de jogo. O jogo que eu praticava no Fluminense de Feira era um. O jogo que o Vitória depois exigiu de mim foi outro. Porque eu jogava no Fluminense de Feira como meio armador e na verdade, eu competia pouco. Tanto que chegou depois um treinador gaúcho aqui e dizia que eu não fazia faltas e que eu precisava melhorar esse quesito. Então, eu fui aprendendo a ser mais competitivo no jogo. Aprendendo a ser mais competitivo. E então em 88 eu ainda joguei o Campeonato Brasileiro todo, em 89 teve ali no começo do ano uma oscilação, uns 2 ou 3 jogos na reserva, aquele negócio de punição, aquela coisa toda, mas no final de 89, da metade de 89 até eu sair do Vitória, foi assim, ou seja, foi um ano eu posso dizer que de julho de 89 até julho de 90, quando eu saí, esse foi o meu melhor ano. O último ano que eu tive no Vitória foi o meu melhor ano, porque aí eu já tinha a confiança dos companheiros. Quero mandar aqui um abraço para Julinho, quero mandar aqui um abraço para aqueles jogadores, quando eu cheguei eles já estavam, Julinho, Pedro Haroldo, Mastrilo, Bado, que chegou, e quando eu cheguei ele estava saindo. Quero deixar aqui um abraço para Bigu, que me ajudou muito, porque o 10 não é nada sem o 5. O 10 não é nada sem o 5. Então, Bigu, Luiz Fernando, aquele time, aqueles caras que são daqui de Salvador, então foram eles que me acolheram. Sabe? Eu estava chegando de Feira de Santana e esses caras me deram apoio emocional para eu continuar no time. E aí, sim, no final, o último ano que eu tive, eu lembro de julho de 89 até julho de 90, e aí veio no final em dezembro de 90, aqueles 3 gols, e depois o Campeonato Baiano de 90, que nós conseguimos dar a volta por cima, que eu fui ainda, quase que eu ia chegar no seu top de artilheiro, mas não deu não. Eu fui vice-artilheiro do campeonato ainda com a camisa do Vitória. Então eu acho que o meu de 89, de julho de 89 até julho de 90, foi o meu melhor momento no Vitória. Você é muito lembrado por conta daqueles 3 gols aí, você fez uma partida aí. Conta aí pra gente. Ô, Rick, olha, eu me sinto assim um privilegiado, eu agradeço muito a Deus, porque nós já tivemos jogadores como você, nós já tivemos jogadores como André Catimba, como Mário Sérgio,
como Bebeto, envergando essas camisas do Vitória, Túlio, um artilheiro excelente, que eu joguei com ele no Botafogo. Nós tivemos tanta Edilson, nós tivemos tanta gente boa, meu querido amigo Almiro, tanta gente boa com a camisa do Vitória. E Deus me escolheu para eu fazer 3 gols no Bahia, no rival do Vitória, num jogo de campeonato brasileiro. Ou seja, nós já estamos em 2020, isso foi em 89, então tem 31 anos esse recorde, porque os gols foram no campeonato brasileiro. Então, esse ano ainda o recorde não vai ser quebrado, porque infelizmente nós não estamos na mesma série do rival. Então, eu me sinto privilegiado, cara, porque quando anda na rua, até o torcedor do Bahia, o cara quer tirar onda, mas ele dá uma segurada. Comigo ele não vai tirar onda, tá entendendo? Aí o cara que trabalha no Bahia quer tirar onda, mas aí ele respeita. Ele fala, pô, não, esse cara aí, pô, teve uma hora, pelo menos, que ele me matou, né? E então, aí, mas foram coisas assim que a camisa do Vitória não é que te faça ter ódio do Bahia, mas a camisa do Vitória faz... Você ama fazer gol no Bahia. Quando você bota a camisa do Vitória, você ama fazer gol no Bahia. E era isso que acontecia. Desde 89, no Baiano eu fiz um gol, e depois no Brasileiro teve esses gols. Depois no outro ano, mais uns 3 ou 4 jogos, eu fiz gols seguidos. Então, aí o torcedor do Bahia, quando fala, o Hugo, aí ele dá uma... Aqui mesmo, quando o cara começa a me encher muito o saco aqui, o torcedor do Bahia aqui, o cara aqui da portaria no prédio, começa a me encher muito o saco, que o Vitória... Não, peraí, ó, comigo você não pode falar nada não, e que eu fiz os 3 lá, aí ele falou, pô, vamos deixar pra lá então. Mas foi uma coisa assim, muito legal. Nesse dia, eu profetizei esses gols, né, porque o André Catimba, o pessoal conhece essa história, eu tava com o André Catimba na concentração e ele fez a preleção, na hora de nós entrarmos no ônibus, aí eu falei para ele, professor, não fica preocupado não, que hoje eu vou guardar 3. Ele falou, vai mesmo. E Tá chegou vendo na aí? hora do jogo, saíram os 3. Né? E foram assim, gols Normalmente eu não fazia gol de cabeça, porque eu estaria cobrando escanteio, mas aí o André Carlos cobrou escanteio e eu fiz o gol. Depois um contra-ataque, eu dei no Alberto, o Alberto lançou longo, eu fui nas costas da zaga, fiz o gol. E depois eu entrei na área. É isso que eu estou falando, da adaptação, a diferença que eu tive do Fluminense para o Vitória. Então, no meu primeiro ano no Vitória, foi de adaptação. No segundo ano, aí já foi de explosão. Porque no Fluminense eu tocava mais e corria menos. E no Vitória eu tive que aprender a jogar mais curto e a chegar mais perto do centroavante. Então, eu deixei de ser um armador e passei a ser mais um segundo atacante. E isso me fez... fazer uns golzinhos aí com a camisa do nosso glorioso rubro-negro. Perfeito. Aí, ó, os torcedores, a nação rubro-negra continua entrando, né, te cumprimentando. Nós temos aqui aí, o Felipe Gomes, Anomaldo, o Carlos Augusto, Flávio, Iago, Amanda Soares, Selma, Giovanni, Farias, Renato Góes, nosso Renato, grande Renato, como vai você, queridão? Estamos juntos aí, viu, Renato? Jadson 97, muita gente, Hugo, você está hoje batendo recorde, né? Ô Rick, E aí, meu querido? Grande Hugo Aparecido, queridão. Como vai, Rick? Um prazer falar contigo, meu velho. Tudo certo. Prazer é nosso aqui. Porra, que legal, cara. Quero saudar a nação negra, esperando de saber mais sobre nosso Hugo Aparecido. Hoje você vai contar tudo aí para a nação negra, tá certo? Com muito prazer, com muito prazer. Olha, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, a vida que nós temos para estarmos aqui reunidos. E a gente, né, Rick, aceitei o seu convite. Nós estamos num canal Vitória Autêntico Oficial. Um abraço para todos os irmãos rubro-negros.
você, assim, eu, como você, ando pelas ruas e é uma identificação muito grande. A pessoa não olha Hugo Aparecido, não vê Rick com outra camisa. O pessoal, eles nem nos veem, eles nos sentem rubro-negros, né? Eles sentem que nós os representamos. Então, para mim, é uma coisa fantástica andar por Salvador e ser o representante dessa grande nação rubro-negra, cara. Que bom, que bom. É com muita simplicidade, eu digo. Outro dia, foi anteontem, um torcedor olhou para mim e me perguntou: vem cá, Rick, você já morou na Inglaterra, morou na França, em Paris, morou nos Estados Unidos. O que é que te trouxe? O que é que fez com que você resolveu morar aqui na Bahia? A resposta que eu dei para ele foi muito simples, de que o torcedor rubro-negro é diferenciado. Com certeza. Salvador me lembra muito a minha terra, onde nasci. Então, eu me sinto muito, muito, muito bem aqui em Salvador. Por É isso, isso. pode falar. A terra. Você é estrangeiro em Salvador, assim como eu sou também, porque eu sou paulista e vim para a Feira de Santana e depois é que eu cheguei no Vitória em Salvador. E aqui nasceu um filho meu e aqui eu decidi ficar. Mas a gente, Rick, eu quero te agradecer mais uma vez, não só pela live, eu quero te agradecer a confiança, porque o ano passado, na época, alguns meses antes da eleição, alguns torcedores rubro-negros do grupo Nação Rubro-Negra fez um convite através de Branco Almeida, o meu abraço, fez o convite a você, Rick, para você participar da direção de futebol do Vitória. E você me ligou e quis compartilhar essa direção do futebol do Vitória comigo. Eu parei de jogar em 2001 e desde 2002 eu estou em Salvador. E nunca ninguém tinha me convidado para participar no Vitória, nem que seja para dar uma opinião de um jogo de botão. E você enxergou qualidades em mim para te dar o apoio dentro desse grupo, dessa nação rubro-negra. Então eu fico satisfeito, quero aqui mandar um abraço, né, com agradecimento para Branco Almeida, para Marcos Pimenta, para Gerson, né, para aquele pessoal que nos deu aquele apoio, para o doutor Raimundo Viana, que aceitou o projeto contigo e comigo aí no departamento de futebol. Infelizmente, é uma eleição, tinha que ganhar um lado, e ganhou o outro lado, e nós, não é porque ganhou o outro lado que nós vamos torcer para outro time, não, nós continuamos Vitória. A gente quer ver o Vitória para frente, pô. Certeza. Bom, Hugo, eu vou lhe perguntar aí, eu quero que Pode você jogar. conte negra, como tudo começou na sua carreira. Olha, Rick, são coisas que eu me lembro de como, quando eu era criança, já com 6, 7 anos, 8 anos, na escola me perguntavam o que eu queria ser, e eu dizia que eu queria ser um jogador de futebol profissional. Então, isso eu morava na Ilha Solteira, uma cidade hoje que deve ter 60 mil habitantes, 70, naquela época tinha 20. E então, Ilha Solteira é noroeste do estado de São Paulo, faz divisa com Mato Grosso do Sul. Ali a divisão, o que separa o estado de São Paulo do estado do Mato Grosso do Sul é o Rio Paraná, então eu morava ali. E da Ilha Solteira, meu pai se mudou para Campinas, eu fui fazer teste na Ponte Preta, fui aprovado, e aí fiquei dos 12 anos, em 78, até os 16, ali no ano de 82, 83, quando me dispensaram, porque me diziam que eu era muito magrinho. E quando foi no ano de 83, eu vim para o Fluminense de Feira também, para fazer teste. Então, foi uma corrida atrás de ser um jogador profissional. E Deus me deu, graças a Deus, saúde e eu pude concretizar o meu sonho. Né? Hoje a história é outra, mas eu pude concretizar o meu sonho. Então, isso nasceu bem lá atrás e depois eu quero fazer um agradecimento aqui também ao pessoal de Feira de Santana. Tem muita gente boa, tem muito torcedor do Vitória em Feira de Santana. Quero mandar um abraço para Feira de Santana, porque o Fluminense foi a mãe, é quem, né?
iniciou tudo, quem me deu a oportunidade de ser jogador profissional. Então, daí do Fluminense é que eu tive a oportunidade de vir para o Vitória, e aí o Vitória me apresentou para o Brasil e para o mundo, né? Porque senão eu não teria chegado no futebol mexicano. Que bom, que bom. Bom, Hugo, você hoje, como eu, nós somos ex-jogadores de futebol. Queria ouvir sua opinião sobre esse PL, projeto de lei 10 e 13, que está tramitando no Congresso, da autoria do deputado Marcelo Haro, o nome dele, de Belo Horizonte. Olha, O que é que ele fez? Olha, Sim, falei. muito obrigado por estar citando essas coisas, porque nós, como atletas profissionais, quando o cara está jogando bola, ele só se preocupa em jogar bola. Quando ele para de jogar, então ele enxerga o mundo de outra forma. Ele enxerga que o mundo vai mais além das 4 linhas, né? Daquilo que a gente se concentrou tanto para fazer. Então, a lei Pelé tem no seu artigo 57 a assistência ao atleta e ex-atleta de futebol. Então, os clubes têm que pagar essa assistência para os ex-atletas, né? É uma pequena parte. Isso aí é 0,8% de cada contrato que o clube paga. Então, o deputado aí de Minas, ele quis fazer a revogação do artigo 57. Como eles entraram com um pedido, né, de suspensão de pagamento do Profut, então ele inseriu também que era necessário deixar de fazer essa contribuição. E então os deputados, sem conhecimento do assunto, votaram a favor e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só que isso precisa passar também pelo Senado Federal. E nós entramos em contato com os senadores daqui da República, que representam o nosso estado, né? Doutor Otto Alencar, entre outros, e aí nós falamos com esses senadores a importância da assistência para o atleta e o ex-atleta profissional. Então, hoje, outros deputados já entraram com uma emenda para revogação, para não haver a revogação desse artigo 57. Então, os senadores estão do nosso lado, porque eles enxergaram, tenho aqui o deputado Randolfo Rodrigues, lá do Pará, se não me engano, ele está dizendo que a necessidade desse sistema, porque são 45 anos, Rick, nós temos aqui hoje atletas, ex-atletas, formados em Direito, formados em Engenharia, nós só não temos médico, porque a FAAP não cobre para Medicina, que seria um custo muito alto, mas nas outras profissões dão bolsas de estudo. Então, na verdade, faltou um pouco de visão, né? Na verdade, os deputados foram beques, né? Aqueles que não têm visão além do alcance, né? Eles não foram meias. Então, eles não conseguiram enxergar o benefício. Como você bem falou, Hugo, eu achei um absurdo esse projeto de lei tenha passado no Congresso, tenha passado na Câmara dos Deputados, mas aí nós estamos acionando o governador, através do governador, para conseguir falar com os senadores, né, Otto Alencar, Jacques Wagner. Wagner. Então, os 3 senadores. Sim, porque eles rejeitando esse PL 1013, certamente ele vai voltar para a Câmara dos Deputados de novo, né? Para que as emendas possam ser feitas, né? Não é isso? Exato. Então, o que vai acontecer? Ele volta para o... Coisa, né? Aqueles que não têm condições já ganhavam auxílio funerário, já ganhavam... Auxílio alimentação, quando o cara está... Querem tirar o pouco que esse jogador já conseguiu ganhar. Rick, vamos... 51, 57
já vem vigorando há 45 anos, né? 45 anos essa lei, foi o Zico começou, depois o Pelé, e então tem há 45 anos já esse sistema de apoio ao atleta e ao ex-atleta. Eu queria aqui fazer uma ressalva para os nossos companheiros que estão acompanhando a live, para entender. Às vezes, o torcedor só fala assim, não, o jogador de futebol ganha muito. Eles têm que entender, primeiro, que a vida do atleta é curta. O cara começa a jogar profissionalmente, aparece com 18, 19 anos e joga até 35. Raramente, né? Chegam até os 40 anos, porque os próprios clubes não admitem os jogadores acima de 35 anos, acham que já estão velhos. Então, nós temos já estudos, quem quiser pode procurar no Google, onde 5%, menos de 5%, ficam ricos. Menos de 5%. Nós temos hoje mais de 80% do atleta em atividade no Brasil que ganha um salário mínimo. Verdade. Então, se o cara ganha o salário mínimo, vamos falar aqui, torcedor, para que o torcedor entenda, vamos falar aqui do Campeonato Baiano. O jogador está num time desse do interior, no Jequié, no Jacobina, e aí ele vai e joga o Campeonato Baiano. São 3 meses, mais um ano que ele teve de preparação, mais um mês que ele teve de preparação, 4 meses. Ele joga 4 meses, no segundo semestre, se ele não se empregar, ele vai ter que procurar outro trabalho. E ele estava trabalhando, ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais. Então, é uma vida muito... O cara se sacrifica demais e a recompensa não chega para todos. O que acontece é que a gente só vê o Neymar na televisão, né? A gente só vê o top do top. Mas, na verdade, né, é porque não interessa também, a gente está falando só de coisa triste, mas a maioria do jogador ganha um salário mínimo. Isso é verdade. Isso aí, Hugo. Vou aproveitar e cumprimentar os ouvintes. Serrinha, presente. As divas rubro-negras, Paloma, aí. Os imbatíveis. Sou mais Vitória de 899. Ontem tive a visita do pessoal, nosso grupo aí do São Félix. Que legal, cara. Isis, Luciano Oliveira, Luciano Villanova. Nós temos aí o Vitória Autêntico, muita gente, Vitória Autêntico, a Nação Rubro-Negra lá em São Félix. Nós temos um grupo de torcedores em Valência, Ilha de Itaparica. Alô, Jiraya. Rubro-Negras. Inclusive, hoje, eu recebi no meu escritório saudações, os representantes de saudações rubro-negras, através do Bispo, Mica. Pô, legal. Então, muita gente está acompanhando esse live, muita gente querendo saber muita coisa sobre nosso craque Hugo. Hugo, que ainda tem em Aracaju, tem o grupo do Vitória, tem muita gente por aí. Lá em Aracaju, nós ficamos de ir. E Feira de Santana, tem torcedores do Vitória, nós precisamos. Aí comentar com esse pessoal. Eu sempre digo a você que nós não precisamos falar mal de quem está no poder, no Vitória. A gente precisa falar de quem é Rick, apresentar a proposta de Rick para o Esporte Clube Vitória. O sócio é que vai decidir. Aqui vai ser, sim, a transparência e a democracia. Então, o sócio é que vai decidir. Então, com as pessoas que eu tenho tido contato, eu procuro falar isso. Não, a gente não vai falar mal de quem está, continuamos torcendo para o Vitória, a gente vai falar do que vem, do projeto de quem está chegando, né, da ideia de Rick para o Esporte Clube Vitória. E quebrar paradigmas, nós estamos aqui para isso. Isso aí, queridão. Olha o Badão aí, o Bado está online aí, o Bado já mandou um abraço aqui para gente. Ó. O Badão anda correndo aí 40 quilômetros por dia. É louco? O Bado, quem corre é a bola. Não, isso. Eu queria também falar da Abade, Adelmo, Abimael, Renato, Prostério, Paloma, Pedro Paulo. Grupo Fera.
temos um grupo grande, né? Renato, né? Eu já falei. O Hugo, você, na mente do torcedor, é conhecido como um dos melhores jogadores do Vitória, porque você se entregava nos jogos pela garra, a sua vontade e a entrega. O torcedor quer saber qual era o segredo. Rapaz, ó, Rick, eu fico arrepiado, mas naquele tempo a gente ainda não tinha, nós ainda não tínhamos essas canções lindas dos imbatíveis, nós não tínhamos aquela torcida aqui daquele lado, e a gente jogava, eu ainda sou do tempo da Fonte Nova. E então, a torcida Leões da Fiel tinha uma batidinha que, pá, uma palma, que aquilo entrava dentro da gente, e, na verdade, ser Vitória, o que eu encaro hoje como ser Vitória, é um desafio, e que eu encarava já dentro do campo, é um desafio contra tudo que estava aí, porque tudo estava voltado para o outro lado. No Vitória, você sempre teve que correr contra a corrente, contra a maré, porque a imprensa, exaltava o outro lado, porque a imprensa puxa o saco do outro lado. Então, era um desafio. Cada vez que você entrava em campo, era um desafio. E ter o torcedor gritando e mais esse desafio, então, era uma coisa que eu tinha dentro de mim, assim, que eu tenho que dar tudo o que eu tenho dentro de campo para que quem esteja vendo possa sair satisfeito com o meu esforço. Às vezes, eu era um jogador que tinha uma técnica boa, fundamentos bons, mas às vezes a coisa não sai muito. Tem jogo que não dá para ir na técnica. Na Fonte Nova, aqueles dias, tinha dia que o campo estava molhado, que você tinha que levantar, dar o balãozinho para tocar a bola. Então, se você ficar só na técnica, não resolve. Então, era isso, era um desafio. Cada jogo com o Esporte Clube Vitória era um desafio, porque a torcida é sofrida e a gente sempre tinha que remar contra a corrente. Então, isso, até hoje, isso me inspira muito, me dá muita... Nós estamos agora remando contra a corrente para chegarmos até a eleição e, com fé em Deus, você assumir a presidência do Vitória. Então, isso motiva. Isso é motivo, isso é motivante, porque nada cai do céu, então vamos correr atrás, vamos batalhar. E essa era a minha motivação. Rico. Pois é, é importante eu dizer hoje, para a nação rubro-negra, nós temos aí espalhado mais de 4 milhões de torcedores. Vitória é um time grande, né? E anda passando pelas algumas dificuldades. Mas esses dias difíceis são contados, né? O Vitória vai ter que voltar a ter dias de glória. O Vitória vai ter que voltar, o time vai ter que voltar a inspirar, fazer com que o torcedor volte a acreditar, volte a ter orgulho de usar essa camisa nas ruas, né? E nosso time está crescendo, como você acabou de falar. Nós temos um movimento, não estou falando de política, mas a grande realidade é isso aí. Nosso time está crescendo. Já temos aí do goleiro até o centroavante, do Demilson até o André Catimba. Nós temos muitos apoiadores, né? Nosso time está crescendo. Está crescendo com qualidade, tá? Está crescendo com qualidade. Eu já fiz ao vivo convites para alguns ex-jogadores, né? O Eider, como o Bado, como o Adelmo, como o André Catimba. Olha aí, uma pessoa como o André Catimba, eu falei com ele outro André Catimba. Professor André Catimba. Esse clube, e a gente entrando, eu já falei para ele já está sabendo. André Catimba vai passar a trabalhar com a gente e vai passar a ganhar um salário digno para o resto da vida dele. Ô Rick, eu penso assim, eu acredito que
no futebol, os times estão sofrendo um pouco até por falta de conhecimento do assunto. Por mais que um treinador vá fazer o curso da CBF, pegue o curso, a licença Premium, a licença A, a licença Premium, os aspectos do futebol de fora do campo, de quem viveu, ele não vai conseguir captar. Na sala de aula, você não vai conseguir captar. Você vai captar o que acontece, o gerenciamento de uma carreira, o gerenciamento de um clube, mas você não vai conseguir captar o sentimento de um clube. Então, eu acredito que hoje os clubes de futebol, eles poucos são os que se utilizam dos ex-atletas para trabalhar dentro do clube. Eu acredito, como é que você vai desprezar a opinião de um ídolo como André Catimba? Pelo menos você tinha que ter ele ali do lado, ter do lado do presidente, você precisava ter ele ali do lado do diretor de futebol, na hora que for ver um vídeo de um jogador, ou na hora que for ver esse jogador em loco, precisa da opinião de uma pessoa dessa. Precisa de alguém que tenha o sentimento do Vitória para saber, ó, esse aí, se vestir a camisa do Vitória dá certo, esse daí não dá. Tá entendendo? Então, por mais que você queira fazer o futebol de alto nível, um futebol diplomado na sua essência, um diplomado de pessoas capacitadas que foram lá e que aprenderam cientificamente, você não vai captar o sentimento. E eu tenho muita tristeza quando eu vejo um André Catimba de fora. Agora o Vasco pegou o Ramon e botou o Ramon para ser o treinador do Vasco, um jogador que tem identificação com o clube. Então nós precisamos disso. Eu fico triste, Rick, hoje, por exemplo, nós temos o Flávio Tanajura. Por que o Flávio Tanajura não é o treinador do time principal do Vitória? Ele já tem mais eu não sei, acho que tem mais de 10 anos dentro do Vitória. Ele já trabalhou com todo tipo de treinador. Será que ele não tem experiência suficiente para assumir o time do Vitória? Será? Então, essas coisas, vamos agora para o melhor do mundo na atualidade. O Bayern de Munique acabou de ganhar. Acabou de vencer a Champions. Quem é o diretor do Bayern de Munique? Quem é o diretor do Bayern? Pois é. Quem é que estava no banco lá? Quem é que estava no banco lá com o treinador? Era o Salimizic, não sei nem de onde, o cara lá do leste europeu que jogou no Bayern estava lá. Então, essa experiência para o futebol é necessário. Claro que por fora, para gerenciar um projeto, você precisa de pessoas capacitadas para tal. Mas só que para viver o futebol, você também precisa de pessoas que estejam fazendo a leitura correta. Isso é o que eu acho, que a leitura hoje do futebol, e principalmente no Vitória nos últimos anos, a leitura não foi correta. Isso aí, nosso grande amigo, craque Bigu, acabou de entrar. Bigu. Olha ele aí, rapaz. Olha, Rick, eu quero falar um pouco. Quando eu cheguei no Vitória, eu não sabia das histórias. Mas o Bigu, assim como você, o Bigu é um ídolo, porque eu soube, o cara jogou com a perna, com a fíbula fraturada. Ele não sabia que estava fraturado e jogou com a fíbula fraturada, velho. Imagina aí um cara desse. E a garra desse cara. Então, depois, quando a gente foi tomando confiança um com o outro, aí era impossível você estar no campo jogando ao lado do Bigu e você fazer corpo mole, cara. Fazer corpo mole. Eu lembro dele que a gente, antes de entrar em campo, a gente conversava ali, não, vamos correr até o pulmão não aguentar mais. Pronto. Só isso que você tem que fazer. Só isso. Isso aí. Como eu falei, meu time está crescendo, né? Força, meu time está crescendo com qualidade. O Bigu faz parte desse time. Com certeza. Eles fazem parte desse time. Eu estou publicamente lhe convidando para você fazer parte desse movimento
para que nós possamos ter mudanças de paradigmas. Você aceita, Hugo? Ô, Rick, eu aceito com muito prazer. É como eu te disse, cara, eu acredito que eu comecei a jogar futebol com 9 anos de idade, quando eu fui fazer o meu primeiro teste, e hoje eu tenho 55, trabalho como comentarista, o que te deixa, de alguma maneira, atualizado. Você não pode fechar os olhos para o futebol, você tem que acompanhar. Então eu aceito o compromisso, porque eu acho que nesses 36 anos de vida dentro do futebol, eu aprendi alguma coisinha. Eu aprendi alguma coisinha nessas coisas, nessas mudanças de um clube para outro. A gente aprende alguma coisa e eu acredito que eu tenho alguma coisa para dar para o Vitória. Eu não tenho mágoa de ninguém, mas eu acredito que eu tenho alguma coisa para dar para o Vitória. Você tem que motivar os jogadores, orientar. E com a experiência que você já teve como ex-jogador, com certeza que nossos atletas só têm a ganhar com isso. Agora eu vou lhe perguntar, qual é seu trabalho atual hoje que você está fazendo? Olha aí, que eu tenho 2 trabalhos. Um trabalho com a Associação de Ex-Atletas, no qual eu sou o diretor, né, e coordenador, na Associação de Garantia ao Atleta Profissional da Bahia, né, que nós conversamos há pouco. E eu estou comentando atualmente para a Rádio Andaiá FM, é uma rádio de Santo Antônio de Jesus, mas que está com o seu escritório aqui em Salvador, e então eu comentei o jogo passado do Vitória, tive a felicidade de comentar o jogo passado do Vitória contra o Ceará, então é isso que nos mantém sempre procurando saber mais de futebol e se atualizar para não deixar o trem passar por cima de você. Então eu estou sempre vendo futebol e procurando me atualizar. Isso aí, olha, Procélia, nossa Procélia está mandando um abraço para ti. Muito obrigado. Bado, olha ali. Além Bosch também, Adelmo, Bigu, Maurício Batata, Walter, Tiago Nascimento e Hugo Sandes, né? Olha só, deixa eu lhe falar. Qual é a sua opinião hoje? Eu não queria comentar sobre isso, né? Eu não queria entrar em política, eu não queria entrar, não queria conversar muito sobre isso, porque nosso tempo vai chegar para efetuar as mudanças de paradigmas. Mas eu lhe pergunto, eu estou preocupado com o momento atual do Vitória. Qual é a sua opinião? Olha, eu fico também preocupado porque a gente não vê o Vitória. Vamos lá. O futebol, para dar certo dentro do campo, ele tem de vir certo de fora do campo. Então, o Vitória está passando por um momento muito difícil financeiramente, e esse momento difícil financeiramente faz com que o clube não tenha atrativos para trazer jogadores. Ele não tem nem dinheiro e nem atrativo. O jogador fala, não, eu vou chegar lá e não vou receber, então não vou. Ele prefere ir para um time menor, mas não vem para cá porque sabe que não vai receber. Então, a minha preocupação maior é essa. Se você não tem de fora do campo para botar dentro do campo, porque o que eu vejo é que a última eleição, nós tivemos, além do presidente Paulo Carneiro, nós tivemos a ajuda dos ex-presidentes, Alex Portela, Ademar, né? Um abraço, Ademar. Então, o que acontece? Que agora, no momento difícil, nós ainda não eu, pessoalmente, ainda não vi a ajuda dessas pessoas que foram o respaldo para o atual presidente. Então o time continua sem dinheiro. Sem dinheiro você não pode contratar para fazer um grande time. Então o que a gente vê é um time do Vitória deficiente e
com um espírito de luta muito grande. Eu não vou falar mal do treinador, porque eu já fui treinador, e eu acredito que o treinador, pelo menos, tem uma coisa de muito boa com ele, que ele não tem medo de perder, ele vai para cima mesmo e faz os gols. O Vitória fez 8 gols aí em 4 jogos, o Vitória fez 8 gols, então é uma marca boa, não venceu, mas faz os gols, e às vezes perde porque a qualidade é pouca, a qualidade que ele tem no time não é a ideal. Então, Rick, eu ainda quero, eu acredito que você está pensando nesse aspecto também, na categoria de base. Nós temos hoje 2 laterais no Vitória, que o Carleto não vem bem nos últimos jogos, né? Vem com cansaço físico, né? Eu não sei o que está acontecendo. E o Bocão tem, apesar de fisicamente ser muito forte, tem uma falha técnica muito grande. A gente... O cansaço, ele tem 33 anos. Mas o que eu quero dizer, Rick... E todo mundo parou. E eu ele não voltou quero... que os outros. Por que está mal fisicamente? Então, eu não sei, eu vou chegar, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou para uma coisa mais profunda. O Vitória, eu quero aqui que um torcedor que esteja vendo essa live me diga qual foi o último lateral formado no Vitória nos últimos anos que jogou. Se não tem lateral formado no Vitória para jogar, por que o Vitória não tem lateral para jogar? Alguma coisa anda errada nas categorias de base. Como é que você tem 6 anos sem um jogador da base, não tem um lateral direito? Será que você não teve 3 anos para procurar um lateral, botar um lateral de 15 anos no Vitória para debutar ele, para botar ele para jogar com 19? Onde estão os olhos? É o que eu falei para você. Aonde estão os olhos do Vitória para trabalhar na base e pegar esses meninos para botar no time de baixo, para botar na base, para que esses meninos com potencial cheguem ao profissional? Não é só ganhar título. A base não foi feita para ganhar título. E isso é uma consequência de você fazer um time bom. Então nós temos, a nossa base caiu. Nós temos 6 anos, 6, se não tiver mais, sem um lateral direito, sem um lateral esquerdo. Eu vou deixar um assunto para o torcedor pensar um pouco. Para a nação rubro-negra pensar um pouco. Eu não vou me alongar muito nessa história. Tu lembra o jogador que fez o gol da vitória contra o Ceará na Copa do Nordeste? Tu lembra? O número 9 do Ceará? Sim. Um tal do Kleber. Tu lembra? Sim, sim. Tu lembra que ele fez gol ainda contra o Bahia em Fortaleza, semana passada? Sim. E tu sabe da onde ele saiu, esse jogador? Não, eu soube que ele foi dispensado no Vitória e estava lendo nessa semana aqui que o Grêmio me parece que ofereceu 15 milhões de reais já para comprá-lo. Não, ele vale hoje 50 milhões de euros. Esse é um jogador que estava nas mãos do Sport Vitória. A atual direção, quando entraram, dia 24 de abril, ano passado, 2 dias depois ele foi dispensado. Como é que o futebol é gerado aqui no Sport Vitória? Não dá para entender. Nós temos 39 jogadores e estamos sem dinheiro. O que é isso? Rick, eu estou dizendo a você. Que eu estou dizendo a você isso, que na verdade o que tem acontecido, e em diretorias passadas, quando eu ia na televisão eu sempre falava isso, que era, com perdão da palavra, quem for deficiente visual, com perdão da palavra, eu sempre dizia que no Vitória eram cegos dirigindo cegos. E sem bengala. 39 contratados. Você precisa de gente que conheça do assunto. Não adianta você estar num lugar que você não conhece do assunto. E isso tem passado com o Vitória. Vitória contrata diretores de futebol que você não conhece, que foi indicado por A, por C ou por B, mas que não jogou, que não tem identificação com o clube.
e acontece isso que nós estamos vendo. Eu quero aqui, Não é, já também... não é acusação, não. Mas eu quero crer que esse Kleber foi realmente dispensado. Esse Kleber hoje se está ele saiu fazendo sem gol, Se ele saiu sem valendo. custo, ele foi dispensado. Pelo amor de Deus, foi dispensado 2 dias depois que essa atual diretoria assumiu o poder. Ô, Rick, as pessoas... Como é? Eu participei de times com o Paulo Carneiro. Eu tenho uma visão, não tenho nada para falar mal dele como pessoa, não tenho nada para falar mal dele. O que eu vou falar aqui é a minha opinião. Um cara de 55 anos, quando eu joguei com ele, eu tinha 22, 23. Então, hoje eu tenho 55 anos, a visão é diferente. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, que você entrou como presidente, você precisa de um diretor de futebol que conheça mais de futebol do que você. O diretor de futebol tem que saber mais de futebol do que o presidente. O presidente, ele tem que saber de tudo no macro, ele tem que saber de tudo. Só que da especificidade do futebol, quem tem que saber é o diretor de futebol. Então, só que hoje no Vitória nós temos um defeito. O diretor de futebol é o mesmo presidente. Então, a humildade começa quando você abre os seus ouvidos para aprender alguma coisa. Então, se o Paulo ele não abre os seus ouvidos para aprender, ele acha que ele sabe tudo, como é que a gente vai ter um time de futebol bom? Isso aqui eu posso falar. De futebol, eu sei mais do que ele. Isso aqui eu discuto com ele. A gente olha um jogador no meio da rua, eu digo quem joga e quem não joga, e ele não sabe. Isso aqui eu falo. Tá entendendo? Então ele precisa de alguém para auxiliá-lo lá dentro, e ele tem. Ele tem o Flávio lá dentro, ele tem o Rodrigo lá dentro, o Rodrigo Chagas. Então ele precisa de gente para auxiliá-lo no futebol. Como é que você manda um jogador como o Kleber embora? Um atacante de 1,90 m, cabeceia bem, chuta, sabe fazer uma parede, e você manda o cara embora, rescinde com o cara assim, sem mais nem menos, e não entra nada pro clube. E o clube gastou só com o jogador? Não, o jogador está na base, é um investimento, não é gasto. Eu quero crer que foi realmente dispensado, eu repito, né? Porque é um absurdo deixar ir embora um jogador, aquela qualidade, de graça hoje, 1 ano e pouco, o menino está valendo 50 milhões de euros. Bom, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Temos que prosseguir. Eu quero falar que eu quero lembrar, Nação Rubro-Negra, algumas semanas atrás, fizemos um sorteio onde eu prometi, era o dia do meu aniversário, eu prometi camisas oficiais. Olha aí, para os ganhadores. As camisas estão aqui e os ganhadores se encontram aqui na minha sala. Daqui a pouco eu vou gravar para eles merecem. Né? Aí a festa está feita aí. Diego da Luz, Márcio Seixas e Tati Castilho, né? Estão aqui. Daqui a pouco vamos gravar para entregar essas camisas aí, conforme que foi prometido, tá certo? Hugo, vamos prosseguir. Me diga uma coisa. Qual foi o seu melhor momento no Esporte Clube Vitória? Rick, meu melhor momento... Será que foi nessa fase que você fez aqueles famosos 3 gols aí no jogo? Olha, deixa eu ver assim. O que acontece é o seguinte, quando eu cheguei do Fluminense de Feira para o Vitória, era um tipo de jogo. O jogo que eu praticava no Fluminense de Feira era um. O jogo que o Vitória depois exigiu de mim foi outro. Porque eu jogava no Fluminense de Feira como meio armador e eu, na verdade, eu competia pouco. Tanto que chegou depois um treinador gaúcho aqui e dizia que eu não fazia faltas e que eu precisava melhorar esse quesito. Então, eu fui aprendendo a ser mais competitivo no jogo. E então, em 88, eu ainda joguei o Campeonato Brasileiro todo. Em 89, teve ali
no começo do ano, uma oscilação, uns 2 ou 3 jogos na reserva, aquele negócio de punição, aquela coisa toda. Mas no final de 89, da metade de 89 até eu sair do Vitória, foi assim, ou seja, foi um ano eu posso dizer que de julho de 89 até julho de 90, quando eu saí, esse foi o meu melhor ano. O último ano que eu tive no Vitória foi o meu melhor ano, porque aí eu já tinha a confiança dos companheiros. Quero mandar aqui um abraço para Julinho, quero mandar aqui um abraço para aqueles jogadores. Quando eu cheguei, eles já estavam. Julinho, Pedro Haroldo, Mastrilo, Bado, que chegou, e quando eu cheguei ele estava saindo. Quero deixar aqui um abraço para Bigu, que me ajudou muito, porque o 10 não é nada sem o 5. O 10 não é nada sem o 5. Então, Bigu, Luiz Fernando, aquele time, aqueles caras que são daqui de Salvador, então foram eles que me acolheram. Foram eles que me acolheram, sabe? Eu estava chegando de Feira de Santana e esses caras me deram apoio emocional para eu continuar no time. E aí, sim, no final, o último ano que eu tive, eu lembro de julho de 89 até julho de 90, e aí veio no final em dezembro de 90, aqueles 3 gols, e depois o Campeonato Baiano de 90, que nós conseguimos dar a volta por cima, que eu fui ainda, quase que eu ia chegar no seu top de artilheiro, mas não deu não. Eu fui vice-artilheiro do campeonato ainda com a camisa do Vitória. Então eu acho que o meu de 89, de julho de 89 até julho de 90, foi o meu melhor momento no Vitória. Você é muito lembrado por conta daqueles 3 gols aí, você fez uma partida aí. Conta aí pra gente, Hugo. Ô, Rick, olha, eu me sinto assim um privilegiado, eu agradeço muito a Deus, porque nós já tivemos jogadores como você, nós já tivemos jogadores como André Catimba, como Mário Sérgio, como Bebeto, envergando essas camisas do Vitória, Túlio, um artilheiro excelente, que eu joguei com ele no Botafogo. Nós tivemos tanta Edilson, nós tivemos tanta gente boa, meu querido amigo Almiro, tanta gente boa com a camisa do Vitória. E Deus me escolheu para eu fazer 3 gols no Bahia, no rival do Vitória, num jogo de campeonato brasileiro. Ou seja, nós já estamos em 2020, isso foi em 89, então tem 31 anos esse recorde, porque os gols foram no Campeonato Brasileiro. Então, esse ano ainda o recorde não vai ser quebrado, porque infelizmente nós não estamos na mesma série do rival. Então, eu me sinto privilegiado, cara, porque quando anda na rua, até o torcedor do Bahia, o cara quer tirar onda, mas ele dá uma segurada. Comigo ele não vai tirar onda, tá entendendo? Aí o cara que trabalha no Bahia quer tirar onda, mas aí ele respeita. Ele fala, pô, não, esse cara aí, pô, teve uma hora, pelo menos, que ele me matou, né? E então, sim, aí, mas foram coisas assim que a camisa do Vitória não é que te faça ter ódio do Bahia, mas a camisa do Vitória faz... Você ama fazer gol no Bahia. Quando você bota a camisa do Vitória, você ama fazer gol no Bahia. E era isso que acontecia. Desde 89, no Baiano eu fiz um gol, e depois no Brasileiro teve esses gols. Depois no outro ano, mais uns 3 ou 4 jogos eu fiz gols seguidos. Então, aí o torcedor do Bahia, quando fala, o Hugo, aí ele dá uma... Aqui mesmo, quando o cara começa a me encher muito o saco aqui, o torcedor do Bahia aqui, o cara aqui da portaria no prédio, começa a me encher muito o saco, que o Vitória... Não, peraí, ó, comigo você não pode falar nada não, e que eu fiz os 3 lá. Aí ele falou, pô, vamos deixar pra lá então. Mas foi uma coisa assim, muito legal. Nesse dia, eu profetizei esses gols, né, porque o André Catimba, o pessoal conhece essa história, eu estava com o André Catimba na concentração e ele fez a preleção. Na hora de nós entrarmos no ônibus, aí eu falei para ele, professor, não fica preocupado não, que hoje eu vou guardar 3. Ele falou, vai mesmo. E tá chegou na hora do jogo, saíram os 3. Né? E foram assim, gols Normalmente eu não fazia gol de cabeça, porque eu estaria cobrando o escanteio, mas aí o André Carlos cobrou o escanteio e eu fiz o gol. Depois um contra-ataque, eu dei no Alberto, o Alberto lançou longo, eu fui nas costas da zaga, fiz o gol. E depois eu entrei na área. É isso que eu estou falando, da adaptação, a diferença que eu tive do Fluminense para o Vitória. Então, no meu primeiro ano no Vitória, foi de adaptação. No segundo ano, aí já foi de explosão.
porque no Fluminense eu tocava mais e corria menos. E no Vitória eu tive que aprender a jogar mais curto e a chegar mais perto do centroavante. Então eu deixei de ser um armador e passei a ser mais um segundo atacante. E isso me fez fazer uns golzinhos aí com a camisa do nosso glorioso rubro-negro. Perfeito. Aí, ó, os torcedores, a nação rubro-negra continua entrando, né, te cumprimentando. Nós temos aqui aí, o Felipe Gomes, Anomaldo, o Carlos Augusto, Flávio, Iago, Amanda Soares, Selma, Giovanni, Farias, Renato Góes, não sou Renato, grande Renato, como vai você, queridão? Estamos juntos aí, viu, Renato? Jadson 97, muita gente, Hugo, você está hoje batendo recorde, né? Ô Rick, eu queria tocar numa ferida aqui, que você me perguntou daqueles 3 gols. Eu acredito que talvez tenha sido meu dia mais feliz no Vitória. Talvez, eu só vim perceber isso depois. Mas o dia mais triste que eu já tive com o Vitória foi no dia, porque é como eu disse, ser Vitória é você estar remando contra a corrente, remar contra a corrente. E o dia mais triste que eu tive não foi com a camisa do Vitória dentro do campo. Eu estava fazendo um jogo por uma rádio de Salvador e teve aquele jogo da confusão e o Vitória saiu do campo. Rapaz, aquilo me machucou de uma maneira. Porque o bom soldado não foge da luta, cara. Como é que você vai fugir da luta? Vitória estava jogando em casa, com a sua torcida a favor, estava melhor no jogo. Como é que você sai do campo, cara? Aquele dia lá, olha, e aí, até hoje, quando as brincadeirinhas do torcedor rival aí, quando fala desse jogo, não, me machuca porque eu queria estar em campo para você correr até morrer, mas não sair do campo. Se o Vitória tomasse 3-0 ali, com um jogador a menos, com 2 jogadores a menos, como foi agora na quarta-feira, se tivesse torcida agora na quarta-feira que o Vitória perdeu para o Ceará, com certeza a torcida iria aplaudir o time, apesar das besteiras individuais de serem expulsos dos jogadores, a torcida iria aplaudir o time, porque o time jogou com garra, o time jogou com amor, e é isso que o torcedor do Vitória quer. Ele não quer que o cara seja craque, que dê balãozinho, que faça gol de bicicleta, ele só quer que o cara defenda as cores do Vitória com amor. Você tá certíssimo, né? Isso aí que o torcedor espera, isso aí aquilo que nós esperamos também. Eu quero me limitar a não falar sobre política, porque no tempo certo. Tá bom. No tempo certo vamos falar sobre isso. Com o tempo certo, com certeza. Uma coisa tem que ficar muito claro para a nação rubro-negra. O Vitória continua sangrando, não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Vamos mudar os paradigmas. Não pode mais. Chega. Nós temos que voltar a ter aqueles dias de glória de novo. Chega, chega. Chega. Vitória é um time grande. Uma nação de 4 milhões de pessoas. A gente não pode brincar. Nós não temos o direito de brincar com a emoção do torcedor. Nós não temos direito de fazer com que o torcedor se sinta envergonhado do nosso clube. Não pode mais, Hugo. Chega! O torcedor tem que se sentir orgulhoso. Pode estimar no torcedor. O torcedor tem que se sentir orgulhoso. Ações concretas. Não é só falando. No meio da gente tem pessoas
que pode fazer com que nosso clube voltar a ter dias de glória de novo. Eu espero isso. E estou aqui para contribuir com isso. Vergonha, não é nacional, não, é internacional. Eu tive uma pessoa que me ligou da França depois do jogo para comentar aquilo que aconteceu. Eu não vou falar de novo. Pode mais. Pode mais. Eu tenho que dar risada, Rick. Nós estamos num tempo, Rick, onde a informação chega muito rápido. E quando eu disse a você que nós precisamos de pessoas capacitadas, nós precisamos de pessoas atualizadas. É por isso que eu não deixo de ver futebol, de ler sobre futebol e de tentar aprender alguma coisa a mais com futebol. Eu acredito que eu estou estudando hoje, estou no 5º semestre de administração de empresas, e o time hoje, você tem um sócio. O sócio é seu parceiro. Se o sócio é seu parceiro, o clube já não é meu. Eu já não sou, eu sou o representante dos sócios. Eu sou o presidente do clube, eu represento a maioria dos sócios que me elegeu. Mas eu estou aqui para fazer um clube para todos. Eu não estou aqui, o clube não é meu. Por que eu vou dizer que o clube é meu se eu preciso do associado? Tá entendendo? E outra, você precisa de quem venha trazer o dinheiro para o seu clube. Mas hoje, na administração e nas empresas, o que acontece é que quanto mais transparente for a empresa, isso chama-se governança corporativa, ele tem mais facilidades para receber os investimentos de fora. Então, o que acontece hoje? Se o Vitória não é uma empresa transparente, você não vai conseguir atrativos para trazer alguém. Quem vai botar o seu dinheiro numa coisa que ele vai sair pelo ralo? E você não sabe onde ele vai entrar. Está entendendo? Então nós precisamos mudar. Eu acredito que você está aí com uma proposta diferente para fazer do Vitória, para quebrar paradigma de verdade, porque o Vitória não pode ser um capricho, nem de A, nem de B. O Vitória vai ser para toda a nação tricolor, para toda a nação rubro-negra, perdão aqui, torcedor rubro-negro, vai ser para toda a nação rubro-negra. Então, independente, se você chegar, ou chegando à presidência, ou lutando pela presidência, a gente vai dizer que a gente quer um Vitória que vai deixar o torcedor orgulhoso. Que a gente possa ir para o campo e sair orgulhoso. Não quer dizer que você vai ganhar todos os jogos, não, que você não pode prometer vitória e nem ninguém pode prometer vitória. Mas um trabalho honesto, um trabalho digno, um trabalho transparente. E se você trabalha digno, você trabalha com transparência e você conhece do assunto, mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Valeu, Hugo. Eu quero agradecer à nação rubro-negra pela grande participação. Não podemos baixar a cabeça, não. Nosso clube é grande. Dias de glória, com certeza vamos voltar a ter. Tempos novos. Vou voltar de novo. Mudança de paradigma. Então, para mudança de paradigma, aponta aí no seu caderninho uma coisa aqui. Se nós temos 4 milhões de rubro-negros espalhados, por que nós temos 10, 11 mil sócios somente? Pois é uma coisa que eu não gostaria nem de comentar agora. Aí não vou não, isso aí é para você anotar no seu caderno e botar assim, por que somente 10 mil? E aí a gente fazer com que o torcedor volte a se associar. Isso é certeza. E isso precisa de ações de marketing. Você falou agora do ex-atleta. Por que você não pega 2 ex-atletas e manda 2 ex-atletas para fazer uma ação de marketing em Barreiras, no oeste da Bahia? Por que você não pega 2 ex-atletas e manda para fazer uma ação de marketing junto com todo o marketing do Vitória, com o Leão, com uma estrutura preparada para fazer os sócios e vai até Euclides da Cunha, Conceição do Coité, Itabuna, para trazer esse torcedor do Vitória para o Vitória. Então, eu acredito, Rick, que você está aí para quebrar paradigma. O que depender da gente e do apoio,
A gente vai junto. Mastrilho está aqui com a gente também, Fernando Dourado. Deixa Eu quero agradecer a todos. um abraço, professor Fernando Dourado. Um abraço para Mastrilo. Ô, Rick, é o que eu digo. O 10 não é nada sem o 5. E eu tinha de um lado o 5 Bigu e eu olhava para trás tinha Mastrilo. Em 87 tinha Luiz Fernando e eu olhava para trás tinha Bigu e Mastrilo. Então, o 10 joga tranquilo quando você tem uma retaguarda. Você sabe que atrás tem os caras para dar o carrinho e entregar a bola. Aí você joga feliz, você joga tranquilo, porque você sabe que a bola vai chegar no seu pé. Gente, valeu, de qualidade. Um grande abraço para você, Hugo. Obrigado a todos. Agradecer e até a todos. Não, até breve. Um forte abraço. Saudações rubro-negro. Agradecer a todos que participaram da nossa live. Um abraço, Rick. Você é fera. Valeu. Ídolo de todos nós. Valeu.